Muito boa tarde a todas e todos. Com o quórum devidamente conferido, declaro abertos os trabalhos da 50ª reunião ordinária do Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, reunião do dia 18 de abril de 2023. Inicio cumprimentando o nosso corregedor-geral, doutor Motaurício Oquete Souza, nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicuto. Peço o Vênia para cumprimentar, como de praxe, todos os demais membros deste colegiado, em nome do nosso ilustre decano, querido amigo, doutor João Machado de Araújo Neto. Saúdo igualmente os nossos servidores que nos acompanham nesta reunião e nos acompanham, em verdade, no dia a dia deste importante colegiado da administração superior da instituição Ministério Público. Cumprimento igualmente aqueles que estão nos assistindo pela plataforma Teams, é uma honra tê-los conosco, e já passo imediatamente para o primeiro item da nossa pauta, que é a leitura, votação e assinatura da ata da nossa última reunião. Dispensadas, como de praxe, a leitura e a assinatura, que fica para outra data, uma vez que esta ata foi enviada a todos os membros deste colegiado por intermédio de e-mail. Indago se há alguma observação. Não. Não havendo qualquer observação, então podemos considerar aprovada a ata da última reunião deste colegiado. E passo imediatamente para os avisos. Gentilmente, a doutora Tatiana já nos passa aqui. Avisos aqui, em primeiro lugar, de aposentadoria, né? Já esteve aqui conosco, fez um pronunciamento emocionante, doutor Mário de Magalhães Papaterra Limonge, procurador de Justiça Criminal, aposentadoria publicada no último dia 5 de abril de 2023. Aposentadoria também do doutor Fernando Hernandes José, procurador de Justiça da Procuradoria de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, publicada no Diário Oficial do dia 6 de abril de 2023. A aposentadoria do doutor Wilson Alencar Dores, procurador de Justiça também da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de Segurança Criminais, publicada no Diário Oficial do dia 12 de abril de 2023. Três grandes amigos que nos deixam, né, que passam aí para uma outra etapa das respectivas vidas profissionais, né? Mário Papaterra, já tivemos a oportunidade de cumprimentar aqui. Quero aqui fazer uma saudação especial ao querido amigo doutor Fernando Hernandes José, também amigo de longa data, contemporâneo aqui de Ministério Público, também nos deixa para a inatividade, e também uma saudação especialíssima ao doutor Wilson Alencar Dores, companheiro de inúmeras jornadas aqui no Ministério Público, companheiro de gabinete, companheiro de Associação Paulista do Ministério Público, notadamente quando fizemos a mudança para este prédio da Riachuelo. Eu e o doutor Wilson Dores estávamos na diretoria da Associação Paulista do Ministério Público, tivemos um trabalho aí intenso para efetivar a mudança da nossa associação para cá, né? Imagino o procurador-geral à época, né? Então, o Wilson Dores também é um querido amigo que vai aí para outra etapa da sua vida profissional, também queria expressar aqui a minha saudação. Indago aos colegas se podemos consignar aqui votos de louvor, imagino que sim, né? Podemos, então, consignar votos de louvor aos aposentados deste mês aqui, doutor Mário Papaterra, doutor Fernando e doutor Wilson Alencar Dores. Um aviso de falecimento do senhor Salmo dos Santos, pai também do nosso querido amigo Salmo Mormari dos Santos Júnior, que é promotor de justiça criminal, que é diretor de prerrogativas da nossa entidade de classe, que está hoje no setor de recursos especiais e extraordinários da Procuradoria Criminal, e sogro também da querida amiga, colega
da Promotoria de Justiça Criminal, doutora Cristiane Melo de Lácio Mormari dos Santos. Não podemos, colegas, aqui consignar votos de pesar. Podemos, não é? Sim, ok. Claro. Estão aprovados os votos de pesar. Na sequência, então, passamos à etapa seguinte da nossa pauta, que são as comunicações dos ilustres membros deste colegiado. O primeiro a se manifestar hoje é o meu querido amigo, ilustre conselheiro, doutor Antônio Calil, que está com a palavra. Muito obrigado. Gostaria de dizer que é um prazer participar dessa 50ª reunião do Conselho Superior do Ministério Público. Saúdo todos que participam da reunião na pessoa do nosso Procurador-Geral, doutor Mário Luiz Sarrubo. Não tenho comunicações. Desejo uma boa sessão a todos. Obrigado. Doutor Marsura, com a palavra para suas comunicações. Obrigado. Doutor Mário Luiz Sarrubo, Procurador-Geral de Justiça, presidente desse conselho. Saúdo o nosso corregedor-geral, doutor Motaurice Alquete de Souza, nossa secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, nosso decano, doutor João Machado de Araújo Neto, e saúdo também os demais conselheiros aqui presentes pela ordem de votação, doutor Antônio Calil Filho, doutor José Carlos Mascari Bonilha, doutor Saad Maslum, doutor Pedro Jesus Giuliotti, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, doutor Antônio Carlos da Ponte, e não tenho comunicações a fazer, desejando a todos uma ótima reunião. Obrigado, doutor Jurandir. Na sequência, passo a palavra para o ilustre conselheiro, nosso decano, também o bom amigo, doutor João Machado de Araújo Neto. Muito obrigado, senhor Procurador-Geral. Saúdo inicialmente o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo. Saúdo o excelentíssimo senhor doutor Motaurice Alquete de Souza, digníssimo Corregedor-Geral do Ministério Público. Saúdo a excelentíssima senhora secretária, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, em nome de quem cumprimento os demais integrantes deste colegiado. Saúdo também os nossos sempre dedicados servidores e também os eminentes membros do Ministério Público e todas as demais pessoas que estejam acompanhando esta reunião. Desejo uma boa reunião a todas e todos. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Machado. Agora, com a palavra, nossa querida secretária, ilustre conselheira, doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, excelentíssimo senhor Corregedor, doutor Motaurice Alquete de Souza, excelentíssimos senhores conselheiros, também pela ordem de votação, doutor Calil, doutor Jurandir, doutor João, doutor Bonilha, doutor Saad, doutor Marco Antônio, doutor Giuliotti, doutor Ponte. Saúdo a todos, saúdo os nossos serventuários que nos auxiliam, aos nossos colegas que nos assistem. Eu não tenho também comunicações, só gostaria de colocar que, para mim, é uma tristeza também a aposentadoria do doutor Fernando Hernandes José, com quem tive a honra de trabalhar na Barra Funda, ele que sempre foi um colega que se colocava para ajudar a todos, nos ajudou muito no trabalho de investigação das fraudes às licitações nas delegacias de polícia, que eu, a doutora Eurica, a doutora Jaqueline fizemos à época, ele foi muito essencial nesse trabalho, é um colega extremamente valoroso e o Ministério Público, ele fará muita falta ao Ministério Público. E assim também saúdo a doutora Wilson Lencadores, com quem não tive a honra de trabalhar, mas sempre soube ser uma pessoa extremamente dedicada ao Ministério Público, nos farão falta esses colegas. E meus votos de pesar ao nosso colega Salmo Cristiano. Devolvo a palavra ao presidente.
Obrigado, doutora Tatiana. Na sequência, passo a palavra para o doutor José Carlos Bonilha. Senhor Procurador-Geral de Justiça, presidente deste Conselho Superior, colegas de colegiado, senhoras e senhores servidores, e todos aqueles que nos acompanham presencial ou virtualmente, eu desejo uma boa tarde e desejo também que tenhamos todos uma excelente sessão produtiva e muito rica e com resultados engrandecedores para o Ministério Público. Eu quero dizer que os 3 colegas que se aposentaram farão muita falta para o Ministério Público. O doutor Mário Papaterra aqui já esteve expondo emocionado as suas razões e recebeu comentários e observações e elogios justos e merecidos por parte de todo este colegiado. Eu gostaria, nesta ocasião, entretanto, de registrar a minha modesta saudação a um colega que me antecedeu na diretoria geral do Ministério Público, estimado amigo, Dr. Wilson Alencar Dores, homem extremamente elegante, muitíssimo cordato, muitíssimo fino, sempre educado com todas as pessoas. Ele que, como acho que todos sabem, era formado em engenharia pela Escola Politécnica e depois optou por fazer direito, prestou concurso e veio enriquecer os quadros do Ministério Público do Estado de São Paulo, aqui permanecendo por muitos anos, dedicando-se exaustivamente. Homem muito disciplinado, muito correto, muito sério. Tive a honra de, com ele, dividir trabalhos no gabinete da Procuradoria-Geral há longos anos, numa interinidade da Procuradoria exercida pelo saudoso Dr. Gomides Vaz de Lima Júnior. Mas com o Dr. Wilson acabei estabelecendo relações afetivas de amizade e, portanto, recebo com certa dose de melancolia a notícia de sua aposentação. Evidentemente que desejo também a ele que seja muitíssimo feliz nessa nova etapa da sua vida, não sem antes deixar muito claro aqui que pessoas como o Dr. Wilson Alencar Dores, nos dias que correm, são raras e, portanto, ele deixará, sim, no meu modesto entendimento, um grande vazio no nosso Ministério Público. Fica aqui a minha singela saudação e desejo de felicidades a esse colega que se aposenta. Eu não tenho outras comunicações a fazer neste momento, devolvo, portanto, a palavra à presidência. Muitíssimo obrigado. Na sequência, passo a palavra ao doutor Saad Mazlum. Muito obrigado, doutor Mário. Primeiramente, saúdo Vossa Excelência, doutor Mário Luiz Sarrubo, eminente Procurador-Geral de Justiça, presidente desta sessão. Saúdo também o eminente Corregedor-Geral do Ministério Público, o ilustre colega, amigo, doutor Motaurício Oquete de Souza. Igualmente saúdo a doutora Tatiana Vigiane Bicudo, secretária, eminente secretária deste colegiado. E os demais ilustres colegas, doutor João, nosso professor, João Machado de Araújo Neto, doutor Calil, doutor Jurandir Marsura, eminente colega, doutor José Carlos Mascari Bonilha, eminente colega, amigo, conselheiro, doutor Pedro de Jesus Giuliotti, doutor Marco Antônio Ferreira Lima, também eminente colega e amigo, seja bem-vindo de novo a esta casa. Espero que tenha se recuperado bem. Já tenho conhecimento que sim, se recuperou bem, está em bom aspecto, inclusive. E, igualmente, cumprimento o eminente colega e amigo, doutor Antônio Carlos da Ponte. Aos demais colegas também que nos assistem, aos demais integrantes do Ministério Público que atuam neste colegiado, ora assistindo ou então permitindo a realização dos trabalhos. Eu quero me associar também aos votos de louvor também pela aposentadoria. Já tive a oportunidade de manifestar em relação ao Dr. Mário Papaterra, em relação ao Dr. Fernando Hernandes José e ao Dr.
Wilson Alencar Dores, ambos do meu concurso. Eu estou percebendo que muitos colegas do meu concurso estão começando a aposentar. Parece que eu já estou começando aqui a ser pressionado, então, de alguma forma. Mas eu lamento profundamente a aposentadoria desses dois ilustres colegas, pessoas que se dedicaram bastante ao trabalho, à sua atuação no Ministério Público, prestaram relevantíssimos serviços, tiveram uma atuação impecável e realmente excepcional. Fico triste com a aposentadoria desses colegas, mas também sei que isso é um caminho necessário, faz parte da vida e certamente terão também sucesso e muitas alegrias nessa nova fase da vida. Era isso que eu queria dizer e, no mais, não tenho outras comunicações. Desejo a todos uma ótima reunião. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad. Com a palavra, o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, saúdo todos os membros deste egrégio conselho. Saúdo os colegas que nos assistem e os nossos valorosos funcionários, sem os quais essa reunião não se realizaria. Senhor presidente, há uma pretensão legítima da classe em relação à democratização da instituição para possibilitar que promotores de justiça possam também galgar aos cargos da administração superior, ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Apenas São Paulo e outro estado, eu não me lembro, acho que é Mato Grosso do Sul, apenas São Paulo e Roraima, obrigado, doutor corregedor, não permitem, né, que promotores de justiça possam galgar o cargo de Procurador-Geral de Justiça. Vossa Excelência tem afirmado nas sessões desse egrégio conselho que tem feito reuniões para discutir a legitimação de promotores de justiça para concorrer ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, inclusive convidando colegas de outros estados para falar sobre o tema. É uma pergunta objetiva. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência como está esse processo e se o senhor pretende, até o término do seu mandato, que está próximo, fazer uma proposta objetiva de democratização, permitindo que promotores de justiça possam, sim, galgar aos cargos da administração superior e disputar o cargo de Procurador-Geral de Justiça, como ocorre em todo o Brasil, exceto São Paulo e Roraima. Muito obrigado, era essa a minha indagação, senhor presidente. Desejo uma boa sessão a todos. Responderei ao final. Na sequência, passo a palavra ao doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, digno presidente da sessão, digno procurador-geral, a quem peço vênia aos demais para saudar todos os colegas aqui presentes, todos os nossos funcionários, servidores, que possibilitam que a sessão se realize. Senhor Procurador-Geral, eu teria duas observações a fazer a Vossa Excelência. Nós sabemos que nenhum lavrador vai ao campo sem a sua enxada. Nenhum pedreiro vai para a sua obra sem a sua colher e o seu cinzel. Entendo que o promotor de justiça, da mesma forma, ele não pode exercer o seu trabalho sem a sua principal ferramenta, que é o ESAGem. Nós não podemos, como se diria popularmente, tampar o sol com a peneira, dizendo que tudo está certo, que tudo está funcionando, está indo muito bem, porque não está. O sistema não funciona e essa semana eu fui surpreendido com uma outra observação, uma outra situação, que o promotor de justiça não tem acesso aos aos inquéritos que estão em andamento. E a resposta dada por vossa digna assessoria foi no sentido que isso seria uma trava trazida pelo CNJ e que haveria um estudo para que pudesse ser resolvida essa consideração. O promotor de justiça sofre com o ESAGem todos os dias. A Procuradoria-Geral de Justiça, principalmente ao que vejo a criminal, sofre com essa deficiência do ESAGem todo dia.
Promessas já foram feitas, correções já foram feitas. Entretanto, estamos muito distantes de alguma forma resolutiva no que diz respeito a esse problema que é quase endêmico no que diz respeito a esta ferramenta que já é, ao meu sentir, objeto de apuração até no campo de outras vertentes dentro do direito pelo desserviço que o ESAGE, a empresa que o serve, o presta, tem trazido à nossa instituição. E, de um outro lado, senhor Procurador-Geral, nós sabemos que o promotor de justiça, não obstante essa deficiência em relação ao ESAGE, o promotor de justiça está acumulando excessivamente. Promotores de justiça passam mais tempo dentro do transporte, seja dos seus veículos, dentro de transportes coletivos ou dentro dos fóruns, do que junto das suas famílias. E nada mais justo seria do que houvesse para estes promotores a devida retribuição, o devido remuneração em relação ao seu trabalho, sem falar numa relação mercenária, mas uma relação de sobrevivência que todos nós estamos enfrentando com dificuldades. Recentemente, nós tivemos a questão da ATS, que foi reconhecida a título de crédito, como os demais estados, como as demais federações, as unidades, estão reconhecendo administrativamente, que já foi reconhecido, inclusive, também pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bem lembrado, sem a necessidade de esclarecer, que nós tínhamos adicionais por quinquênios até dezembro de 2007, quando foi, então, estabelecido o regime de subsídios e retirados esses adicionais. O valor, na época, ficou até mais alto, só que os adicionais foram todos expurgados. Entretanto, se tratava de direito adquirido, e não expectativa de direito, como foi sugerido. E esse crédito diria respeito a todo esse período, gerando, mais uma vez, pedindo desculpas pelo pleonasmo, um crédito que também se diria sobre férias e demais gratificações. Nós estaríamos diante, senhor Procurador-Geral, mais uma vez, diante de um novo carnê. Esse valor, pela decisão administrativa do CNJ, se submete ao teto, já constituindo aqui uma primeira barreira. Como ficariam os colegas que acumulam os cargos, muitas vezes porque são instados a acumular, não porque queiram? Vão parar de acumular para receber esse valor? E ainda pergunto a Vossa Excelência, se já está estabelecido qual é o cálculo desse valor para cada membro? Se há uma perspectiva de suplementação de verba para que esse valor possa ser implantado? Não só a suplementação para o que diz respeito a este novo carnê, me desculpem, colegas, assim tratar, mas também para o aumento de 6%. Já corre até uma sugestão, e essa sugestão também não me parece a mais razoável, que até a aprovação da PEC, chamada PEC do Pacheco, que reinstitui os adicionais e não submeteria ao teto. Se, enquanto isso, esse crédito não poderia ser apurado, somar ao pai e à mãe e continuando a pagar esses, aumentando esses, óbvio que em cifras mais consideráveis, mas sem submeter ao teto e deixando os valores mais altos para, conjunto com a ATS, para o cálculo final. Encerrando o pai e a mãe e esperando a PEC, poderia se dar ou se dar andamento a esse pagamento, mas não se sabe qual é o valor desse pagamento, reconhecido administrativamente, qual o valor que tem cada membro, quanto e quando. Sabemos de 2 meses, estamos vivendo 2 meses sem férias, sem pai ou mãe. E perguntaria a Vossa Excelência, mais uma vez, sem querer me tornar cansativo, sem querer me tornar exaustivo, ou sem querer ser inconveniente a Vossa Excelência e aos demais colegas. A questão referente ao auxílio acervo. Se já existe algum cálculo, se existe alguma possibilidade de pagamento, se ele vai ser pago, se ele não vai ser pago, e qual é a posição da Diretoria-Geral e da Procuradoria-Geral nesse sentido. É isso que indago a Vossa Excelência, desejando a todos nós uma excelente sessão. Muito obrigado pela palavra, senhor Procurador-Geral. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Boa tarde a todas e a todos. Eu gostaria inicialmente de saudar os colegas que integram esse colegiado do Conselho Superior do Ministério Público, cumprimentar os nossos colaboradores, assim como a todos os colegas que acompanham a presente sessão.
Eu me associo aos votos de louvor lançados aos colegas que se aposentaram, fazendo um destaque especial ao Dr. Wilson Alencar Dores, com quem tive a grata honra e satisfação de trabalhar por um período considerável na assessoria da Procuradoria-Geral de Justiça. Dr. Wilson trata-se de um colega exemplar, uma pessoa extremamente culta e preparada, com um conhecimento enciclopédico e uma pessoa que tem uma vida toda ela dedicada ao Ministério Público. Então, evidentemente, que a aposentadoria dele é uma aposentadoria que faz a instituição sentir. O que também acontece em relação aos outros dois colegas, Dr. Mário Papaterra Limonge, que nós já tivemos oportunidade de manifestar acerca da sua aposentação, assim como o colega Fernando Hernandes José, também colega de habeas corpus e mandados de segurança. Então, fica aqui feito o meu registro. Eu não tenho nenhuma comunicação a fazer. Desejo uma boa reunião a todos. Com a palavra, o doutor Motauri, o nosso corregedor. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Mário Luiz Sarrubo, nosso presidente, saúdo Vossa Excelência, saúdo nossa eminente secretária, doutora Tatiana Vigene Bicudo, nosso eminente decano, querido colega doutor João Machado de Araújo Neto, e peço vênia na pessoa de Vossa Excelência saudar a todos os demais eminentes integrantes desse colegiado, assim como aos queridos servidores do Conselho Superior do Ministério Público e àqueles que nos assistem. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu gostaria aqui também de repisar os votos elogiosos dirigidos a queridos colegas que se aposentaram em período próximo. Dr. Wilson, uma pessoa extraordinária, estava até agora fazendo um comentário que havia em Santos, ainda um tio dele que era advogado, e eu brincava muito com ele e com o tio a respeito disso. O doutor Fernando Hernandes José e o doutor Mário, de que já falamos aqui, colegas extraordinários e que seguramente farão muita falta a essa instituição. Mas que sejam muito felizes e venturosos nos próximos passos aí que tem pela frente, ainda são muitos ou serão muitos, com a bênção de Deus. E, em segundo lugar, senhor presidente, dizer que nós estamos numa sessão pública do Conselho Superior do Ministério Público, veiculada inclusive pelo YouTube. E, nesse sentido, esse Conselho tem uma certa função dentro da instituição, órgão de administração superior do Ministério Público. Então, nós devemos ter muita cautela no trato de determinados temas da seara deste colegiado, senhor presidente, em face dessa natureza e da sensibilidade de certos temas, normalmente em períodos de flagelo social tão grande quanto aqueles que nós presenciamos nos dias de hoje. Apenas essas comunicações, tenhamos uma excelente sessão. Obrigado, doutor Motauri. Também não tenho comunicações, apenas fazendo alguns esclarecimentos a respeito do projeto, do trabalho feito junto com a Escola Superior do Ministério Público para a democratização e o acesso a promotores de justiça a cargos da instituição. Já temos marcadas 3 novas reuniões e a ideia da Procuradoria-Geral e da direção da escola terminarmos esse trabalho até o meio do ano. Já tem 3 procuradores gerais promotores convidados para palestrar: Bauru, Presidente Prudente, Luciano Casarotti, Tocantins, também o Ivanildo, procurador-geral de Rondônia, também promotor de justiça. Aliás, ele já é procurador, mas assumiu o cargo como promotor de justiça. E temos um terceiro convite engatilhado, só estamos vendo se vai ser no litoral, qual vai ser a próxima sede. Estamos compilando dados em cada reunião dessa, os colegas têm oportunidade de se manifestar, é todo um trabalho consistente que nós procuraremos levar no início do próximo semestre ao órgão especial e daí extrairmos um projeto consistente que possa finalmente nos levar a ultrapassar essa questão, esse debate dentro da instituição Ministério Público. Com relação ao sistema ESAGE, eu desconheço qualquer problema em outra vertente de justiça, que não os problemas que um software dessa magnitude dê para todas as instituições. O ESAGE está em 70%, 80% do sistema de justiça do Brasil, e os mesmos problemas que vivemos aqui vive-se também nos outros estados,
de maneira que é algo que não está na nossa alçada, até porque nós não temos contrato com a Softplan em relação ao ESAGE. O nosso contrato com a Softplan é com relação ao SAGE, que atingirá muito em breve a 100ª Promotoria de Justiça já em funcionamento, sistema que tem dado bons resultados e que já está à disposição de praticamente toda a carreira, é só uma questão de fila para a implantação. SAGE já está funcionando também na nossa subprocuradoria jurídica, em breve estará no HC, aliás, já estava à disposição da Procuradoria de Habeas Corpus e Mandado de Segurança, os colegas pediram algum tipo de ajuste, e isso é o que se espera mesmo, né? Esse é o nosso contrato, esses ajustes estão sendo providenciados em breve, estarão à disposição também na segunda instância. E com isso a gente espera uma melhoria. Não toda a solução, porque não há nenhum sistema de informática que funcione perfeitamente bem no sistema de justiça. Nós trabalhamos aqui na Procuradoria-Geral de Justiça, o STJ, com o Supremo Tribunal Federal, com o Conselho Nacional de Ministério Público, e são sistemas que têm muitas deficiências, como todos os demais. Todos já conhecemos PJE, EPROC, vários outros sistemas que estão aí Brasil afora, e eu não ouço falar bem de nenhum desses sistemas. O SAGE, nós entendemos, foi uma opção que nós fizemos nessa gestão, é o caminho, se não o melhor, mas é o caminho mais adequado para trazer tranquilidade aos colegas. Ontem mesmo conversei com alguns colegas do interior que já estão trabalhando com o SAGE, estão satisfeitos, pedem alguns ajustes, esses ajustes podem e devem ser feitos de maneira que tudo indica estamos no caminho certo para amenizar a situação, o dia a dia dos nossos colegas. Lembrando que quando o ESAGE traz algum problema, os prazos são sempre suspensos e, para além do prejuízo que cada um de nós tem por conta daquela nossa ansiedade natural de querermos terminar o nosso trabalho e etc. e tal, isso é perfeitamente compreensível por parte dos colegas, mas a verdade é que os prazos são imediatamente devolvidos e tudo mais, e a ideia, insisto, o caminho, insisto, é a implantação do sistema SAGE já contratado e já em fase de absoluta expansão no Ministério Público de São Paulo. Com relação a ao tema trazido pelo ilustre conselheiro Marco Antônio, é importante destacar que foram objetos de reconhecimento pela Procuradoria-Geral de Justiça por conta de decisões no âmbito dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público. Não é? No entanto, ainda não estamos com um prazo para pagamento, havendo, inclusive, questionamento junto ao Tribunal de Contas da União, não é? Que envolve o auxílio acervo, envolve agora também o adicional por tempo de serviço, não é? Há algumas pendências. De fato, alguns estados já estão até pagando isso, não é? Mas, evidentemente, aqui no estado de São Paulo, nós temos que trabalhar sempre com a devida cautela, não é? E é essa cautela que nós vamos manter só quando houver absoluta tranquilidade é que poderemos avançar em cálculos, pagamentos e assim por diante. Fizemos o reconhecimento do adicional por tempo de serviço, porque entendemos que era o caso, mas ainda pende a apreciação do Tribunal de Contas da União acerca da efetiva legalidade, de maneira que nós podemos iniciar aí cálculos e tudo mais, temos cálculos aí de diária dentro do domicílio, temos cálculos de várias verbas e estamos trabalhando no sentido de que isso possa ser quitado. Há, por óbvio, limitações orçamentárias, como de resto, num Estado como no Estado, sempre com muita responsabilidade, tanto no nosso Ministério Público como no nosso Estado, dentro do possível, os pagamentos serão feitos, serão programados, sempre com absoluta transparência. Não é? Então, eram essas as informações que eu tenho a dar, deixando muito claro, não será feito nenhum pagamento que não esteja absolutamente, que não tenha absoluta, que a gente não tenha nem segurança absoluta em fazê-lo. Então, com muita calma, dentro do possível, nós vamos tentar
fazer esses pagamentos, mas aguardando sempre as decisões em nível nacional. Dr. Saad Mazlum. Muito obrigado pela concessão da palavra, doutor Mário. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência pelos esclarecimentos a todos os temas que foram colocados aqui, a Vossa Excelência, pelos eminentes colegas Dr. Giuliotti, pelo Dr. Marco Antônio. Veja que, apesar de alguns temas serem sensíveis, eles dizem respeito a direitos nossos. Não existe um direito que se deva manter em sigilo. Ou ele é um direito, ou não é. Ou é algo certo, ou não é. Se é algo correto e se é um direito, eu, com todas as vênias, não vejo por que ele deva ser tratado em sigilo. Que a sociedade saiba, sim, que nós temos direitos patrimoniais, financeiros. Como Vossa Excelência bem enfrentou essa questão, não temos que ter receio, não. E que se coloque a público, sim. E se não nos for devido, por um ou por outro motivo, que venham, então, os demais órgãos de controle do Ministério Público, até mesmo a imprensa, e que diga que não temos esse direito. Um direito ele só é reconhecido quando a imprensa diz que sim, que pode. É um direito. E por isso eu digo, mais uma vez, parabenizo o doutor Marco Antônio por trazer esse relevante tema a público, de forma transparente, sim, apesar de todas as nossas tragédias diárias que acontecem conosco, em nosso país. É um tema que deve ser, sim, enfrentado, de peito aberto, de cara aberta. Então, parabenizo o doutor Marco Antônio por trazer esses relevantíssimos temas a público nesta sessão. Este é o local adequado para ser discutido, ainda que em público, porque não é nada sigiloso, não é nada proibido, não é nada errado, é um direito nosso, direito trabalhista, vamos dizer assim. E parabenizo também Vossa Excelência, doutor Mário Sarrubo, por enfrentar a questão e nos dar os esclarecimentos, embora talvez até não concordemos com o esclarecimento de Vossa Excelência, mas Vossa Excelência enfrenta as questões e nos dá os esclarecimentos. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigado. Dando sequência aos nossos trabalhos, sessão administrativa, item número 1, edital de transferência, remoção de Procuradoria de Justiça, com a palavra a nossa secretária, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. O Procurador de Justiça, presidente do Conselho, faz saber que se acham abertas, nos termos do artigo 13 do ato 412/05 do Colégio de Procuradores de 24/11/05, as inscrições ao concurso de Procuradores de Justiça interessados na transferência, remoção, para uma vaga na Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Segurança Criminais, para o cargo do 13º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Seguranças, decorrente da aposentadoria do Dr. Fernando Hernandes José, e uma vaga na Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Segurança Criminais, para o cargo do 49º Procurador de Justiça da Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandado de Segurança Criminais, decorrente da aposentadoria do Dr. Wilson Alencar Dores. Podemos levar adiante, então. Obrigado, doutora Tatiana. Item número 2, requerimento do ouvidor do Ministério Público do Estado de São Paulo para participação trimestral obrigatória nas reuniões do Conselho Superior do Ministério Público. Aqui não consta, relator. Doutor João Machado, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Vou passar a ler, então, o parecer prévio que emiti a respeito do assunto em debate. O ilustre ouvidor do Ministério Público do Estado de São Paulo, em 8 de agosto de 2022, doutor Gilberto Nonaca, apresentou ofício a participação trimestral obrigatória nas reuniões ordinárias, com garantia de assento e voz, mas sem direito a voto. Instaurou-se o protocolado número 225821/22 do Conselho Superior
e processo SEI número 29.0001.022.5821 de 2022-55, que foi distribuído em 19 de outubro de 2022 para a relatoria o ilustre conselheiro Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. O eminente relator, em voto proferido em 25 de outubro de 2022, consignou que não vislumbrava, a princípio, impedimento na participação trimestral do ouvidor em reuniões ordinárias e sugeriu, aspas, a elaboração de um parecer prévio pela Comissão de Reforma do Regimento Interno para um pronunciamento definitivo sobre o pleito, aspas. Em 16 de janeiro de 2023, a ilustre secretária deste Conselho Superior, doutora Tatiana Vigiane Bicudo, determinou que se oficiasse, aspas, ao órgão especial no qual há pedido semelhante, a fim de que remetam a este colegiado eventual deliberação existente sobre a participação do ouvidor-geral do Ministério Público naquele colegiado. Em resposta ao solicitado, o Colégio do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça, em 18 de janeiro de 2023, encaminhou, aspas, o voto do relator, Dr. Davi Cury Júnior, referente à participação do ouvidor-geral do Ministério Público em sessões do órgão especial, aprovado em sessão de 11 de janeiro de 2023. A deliberação sobre a ata respectiva, contudo, ocorrerá na próxima sessão, que está marcada para 1º de fevereiro de 2023. A ata mencionada no ofício do órgão especial foi aprovada na sessão realizada em 1º de fevereiro de 2023. Eis o voto aprovado, aspas. Protocolado SEI número 29.0001.0169.838.2022-45. Interessado, ouvidoria do Ministério Público do Estado de São Paulo, proposta de alteração do regimento interno do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça para garantir a participação trimestral obrigatória do senhor ouvidor nas suas reuniões. O doutor Gilberto Nonac, ilustre ouvidor do Ministério Público, propôs a modificação do regimento interno do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça para fixar a participação obrigatória do ouvidor nas reuniões deste douto colegiado, a cada 3 meses, com assento e voz, mas sem direito ao voto, mediante acréscimo do seguinte parágrafo único no artigo 1º do aludido regimento. É assegurado ao ouvidor do Ministério Público participação trimestral obrigatória nas reuniões ordinárias previstas no inciso 2º do artigo 20 deste regimento interno, para prestar informações sobre os relatórios apresentados e outros assuntos que se encontram a seu cargo, garantindo-lhe assento e voz sem direito a voto. Fecho aspas. A questão foi submetida à Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, que emitiu parecer favorável à proposta com retificação de redação nos seguintes termos. É assegurado ao ouvidor do Ministério Público participação trimestral obrigatória nas reuniões ordinárias previstas no inciso 2º deste regimento interno para prestar informações sobre os relatórios apresentados e outros assuntos que se encontrem a seu cargo, garantindo-lhe assento e voz sem direito a voto. Agora que vem o entendimento da Subprocuradoria Jurídica. Aspas. A Lei Complementar Estadual número 1127 de 2010, que criou a ouvidoria do Ministério Público Paulista, prevê que compete ao ouvidor elaborar e encaminhar aos órgãos da Administração Superior do Ministério Público relatório trimestral consolidado das reclamações, denúncias, críticas, apreciações, sugestões, comentários, elogios e pedidos de informação recebidos, bem como do encaminhamento que lhes foi dado e o resultado obtido, além de outras atribuições, como proposições e o conhecimento de reclamações e denúncias recebidas.
A presença trimestral em reuniões do órgão especial atende a essa finalidade, possibilitando-lhe, inclusive, a prestação de informações sobre o relatório apresentado. Este é o relatório. A transparência dos atos da administração é fundamento que autoriza o órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça a garantir a participação do ilustre ouvidor em reuniões trimestrais, a fim de que apresente oralmente o relatório das suas atividades. Todavia, não poderá ser obrigatório o comparecimento do ouvidor, figura independente dos órgãos da administração superior do Ministério Público no Estado de São Paulo, como preceitua o artigo 2º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual 1127, de 2010, de modo que o relator, na subprocuradoria jurídica, no órgão especial, houve por bem acolher o voto parcialmente divergente do nobre doutor João Alves de Souza Campos, para suprimir a expressão obrigatória do texto apresentado pela Subprocuradoria-Geral de Justiça, conquanto inegável a necessidade de se permitir que a ouvidoria cumpra o disposto nos incisos 8º e 9º do artigo 2º da citada lei e relate diretamente ao órgão especial providências pertinentes e necessárias ao aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pelo Ministério Público, as reclamações e as denúncias recebidas, a exemplo do que faz o ilustre Corregedor-Geral do Ministério Público em todas as reuniões ordinárias, o comparecimento do ouvidor não poderá ser obrigatório por deliberação do órgão especial em face do disposto no parágrafo único do artigo de lei supramencionado. Assim, com a modificação proposta pelo ilustre Dr. João Alves de Souza Campos, incorporada pelo relator após o debate da matéria por maioria de votos, foi aprovado o relatório desta Comissão de Regimentos e Normas para inclusão no regimento do órgão especial do Colégio de Procuradores de Justiça o seguinte texto: é assegurado ao ouvidor do Ministério Público a sua participação trimestral nas reuniões ordinárias previstas no inciso 2º do artigo 20 deste regimento interno, para prestar informações sobre os relatórios apresentados e outros assuntos que se encontrem a seu cargo, garantindo-lhe assento e voz. O relatório teve como presidente da comissão, Dr. Jurandir Norberto Marsura, e também subscrito pelos demais componentes, Dr. Luiz Antônio de Oliveira nos deu, Dr. Walter Tebé Filho, doutora Aparecida Maria Valadares da Costa e também Davi Curi Júnior, relator. Fecho aspas. Diante do teor desse voto aprovado no órgão especial, a pretensão inicial comporta atendimento no sentido de incluir no regimento interno deste colendo Conselho Superior texto com igual finalidade e com ele guardando simetria, garantindo ao ouvidor do Ministério Público a sua participação nas reuniões ordinárias do órgão do Conselho Superior do Ministério Público. Aspas, aqui no Conselho Superior. É assegurado ao ouvidor do Ministério Público a sua participação trimestral nas reuniões ordinárias previstas nos artigos 21 e 22 deste regimento interno para prestar informações sobre os relatórios apresentados e outros assuntos que se encontrem a seu cargo, garantindo-lhe assento e voz, sem direito a voto, fecho aspas. É o parecer prévio. Devolvo a palavra a Vossa Excelência, senhor presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor João Machado. Em discussão, voto, doutor João Machado. Com a palavra, doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, prezados colegas, eu ouvi com muita atenção a leitura do voto do eminente conselheiro, doutor João Machado de Araújo Neto, voto esse que havia sido gentilmente disponibilizado antes mesmo dessa sessão, mas gostaria de fazer algumas ponderações, não é? Nós estamos apreciando um requerimento para alteração do regimento interno desse Conselho Superior.
Me parece que essa matéria ela não pode ser objeto de alteração do regimento interno do Conselho Superior. Ela deveria ser objeto, sim, de alteração de caráter legislativo. E fundamento as minhas razões para chegar a essa conclusão. A Lei Complementar número 1127, de 29 de novembro de 2010, que dispõe sobre a ouvidoria do Ministério Público, ela foi elaborada quando era governador do Estado, o então doutor Alberto Goldman, e era secretário-chefe da Casa Civil, o doutor Luiz Antônio Guimarães Marrei, ex-procurador-geral de Justiça do Ministério Público aqui de São Paulo, por 3 ocasiões, por 3 mandatos distintos. Nessa lei, em momento algum está estabelecido que o ouvidor-geral ele tem direito a assento no Conselho Superior ou no órgão especial e que ele deve apresentar oralmente perante esses órgãos os seus relatórios. O artigo 2º, inciso 7º da Lei da Ouvidoria, ele é muito claro, dizendo que cabe ao ouvidor encaminhar aos órgãos da administração superior do Ministério Público relatório trimestral consolidado das reclamações, denúncias, apreciações, sugestões, comentários, elogios e pedidos de informação recebidos, bem como do encaminhamento que lhes foi dado e o resultado obtido. O que se quer aqui é emprestar uma interpretação extensiva a um dispositivo que não comporta interpretação extensiva. Se nós formos analisar também a própria Lei Orgânica do Ministério Público, em seu artigo 5º, os órgãos da administração superior, como todos nós sabemos, são a Procuradoria-Geral, o Colégio de Procuradores, o Conselho Superior e a Corregedoria do Ministério Público, não a ouvidoria. A ouvidoria, na verdade, ela hoje é exercida por um colega, por um ilustre colega que é procurador de justiça, em virtude da disposição expressa na Lei Complementar Estadual, que no seu artigo 3º vem e diz que o cargo de ouvidor deve ser exercido por um procurador de justiça, não por um integrante da carreira do Ministério Público. A par dessa questão, que, em meu sentir, deveria caminhar em sentido totalmente diferente, uma vez que o ouvidor deveria ser, sim, alguém estranho aos quadros do Ministério Público, para que pudesse, com olhar externo, apontar aquilo que necessitaria de uma acurada avaliação por parte da instituição e até mesmo aperfeiçoamento. É indiscutível que essa modificação ela precisa se dar por intermédio de alteração legislativa. E me parece que o pleito formulado pelo atual ouvidor também necessita de autorização legislativa, e não de uma interpretação extensiva a um dispositivo que não a admite. Aliás, o artigo 36 da nossa lei orgânica, ele quando indica as atribuições do Conselho Superior do Ministério Público, ele não faz menção em momento algum à figura do ouvidor e à necessidade dele apresentar relatórios perante o colegiado. Apresento mais um argumento. Não tem sentido o corregedor comparecer ao Conselho para fazer um enfrentamento de questões que, por vezes, pode envolver até mesmo a atuação do Conselho Superior. Então, diante desse contexto, senhor presidente, eu quero aqui registrar o meu respeito pelo voto lançado no órgão especial pelo Dr. Davi Cury Júnior, que é um colega que eu tenho uma profunda admiração, um homem culto, preparado, assim como pelo posicionamento adotado pela Comissão de Regimentos e Normas, que é presidida com muita competência pelo nosso colega Jurandir Norberto Marsura. Registro aqui também o meu respeito ao entendimento do eminente conselheiro, Dr. João Machado de Araújo Neto, mas o meu encaminhamento é em sentido contrário, é de não acolhimento do pleito, porque esse acolhimento, de certa forma, traria uma flexibilização que não é admitida pela nossa lei orgânica, mormente quando ela trata das atribuições
deste Conselho Superior. Então, esse é o encaminhamento que eu gostaria de dar à questão. Doutor Bonilha. Senhor presidente, agradeço pela concessão da palavra e oportunidade de aprofundarmos um pouco mais esse debate e quero aqui, nesse ensejo, oferecer algumas contribuições para o enriquecimento dessa discussão. E acho que a discussão começa pela conceituação do que seja regimento interno. Qual é o seu propósito? Qual é a sua finalidade? A que ele se destina? E, evidentemente, aqui não preciso reproduzir teorias e doutrina, mas todos sabemos que o regimento interno é um conjunto que regulamenta a atividade diária, atividade cotidiana e o funcionamento de determinado órgão, cometendo deveres e direitos aos seus integrantes que estão investidos nesse órgão por força de lei. Disso, evidentemente, se conclui sem nenhum esforço que o regimento interno não pode ser alterado para alargamento da composição de um órgão. O regimento interno não pode ser modificado para ampliar a composição de determinado órgão. Estamos a tratar aqui do Conselho Superior do Ministério Público, que tem os seus 11 integrantes, todos eles aqui presentes por força de lei. O regimento interno disciplina, normatiza, regulamenta as nossas sessões, os deveres e direitos de cada um dos conselheiros, dos serventuários que aqui trabalham, dos advogados que aqui comparecem, dos que assistem. Mas o regimento interno não pode, em nenhuma hipótese, pretender alargar a composição desse órgão, dando assento e voz a quem a lei não deu. A questão de voto nem precisa ser enfrentada. O ouvidor, quando fez a pretensão, solicitava o comparecimento obrigatório e trimestral no conselho, tendo assento e voz. Vírgula, sem direito a voto, dizia o pleito inicial. No órgão especial, afastou-se a obrigatoriedade, dando uma faculdade ao ouvidor geral de comparecer perante aquele colegiado da administração superior para dar contas das suas atividades. Ora, a Lei Complementar Estadual 1127 de 2010, que criou a ouvidoria no âmbito do Ministério Público, permite que o ouvidor, e hoje também a ouvidora, apresentem os relatórios das suas atividades consolidadas, das reclamações, das denúncias, dos elogios, tudo que envolva a atividade dos membros da instituição, dos integrantes da instituição. Essa finalidade já é muito bem desempenhada, já é muito bem cumprida e não há nenhuma necessidade de se garantir assento no Conselho Superior para que o propósito instituído pela Lei Complementar 1127 de 2010 seja atingido. Nada obsta que o ouvidor venha a esta casa quantas vezes julgar necessário para apresentar verbalmente os seus relatórios, as suas ponderações. E também nada obsta que haja uma lei permitindo que ele tenha assento aqui. O ponto que eu quero que seja enfrentado nesse debate e que me parece ter passado despercebido na discussão no COLEM do órgão especial é o seguinte: pode, por alteração de regimento interno, ampliar-se a composição de um órgão? A mim me parece que a resposta negativa seja imperiosa. Essa é uma matéria reservada à lei. Somente lei pode alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público. Nada impede que haja uma alteração da lei orgânica estadual, lei complementar do Ministério Público do Estado de São Paulo, estadual, que prevê quais são os órgãos da administração superior, as suas competências. Agora, o regimento interno tem uma finalidade específica e em nenhum momento se divisa juridicamente possibilidade de, via alteração de regimento interno,
se ampliar a composição de determinado órgão. A ouvidoria vem cumprindo um excelente e fundamental trabalho. Ela, aliás, do Ministério Público do Estado de São Paulo, é dotada de uma estrutura invejável. Poucos membros da instituição têm uma estrutura tão boa quanto a ouvidoria. O ouvidor, e agora temos até uma ouvidora. Eu também estou entre aqueles que sustentam que o mais correto, um aperfeiçoamento, seria colocar-se como ouvidor alguém estranho aos quadros do Ministério Público. Esse não é o tema agora em debate, mas se me perguntassem a opinião, eu não hesitaria em dizer: acho que o ouvidor deve ser estranho aos quadros da instituição. Agora, o ouvidor vem cumprindo a sua atividade. Não cumprirá melhor acaso tenha assento neste colegiado. Ele pode vir aqui tantas vezes quantas quiser. Pode ser convidado a vir aqui. Pode fazer uma solicitação para comparecer. Agora, alterar regimento interno para dar assento e dar voz ao ouvidor via modificação de regimento interno, isso me parece frontalmente contrário à legislação. Nada obsta, portanto, que ele cumpra a sua finalidade bem desenhada pela Lei Complementar 1127 de 2010. Mas não, assento num órgão cuja a composição foi alterada por conta de modificação de regimento interno, isso evidentemente afronta a reserva legal. E nós não podemos, evidentemente, compactuar com isso. Portanto, a questão prejudicial que eu apresento aqui é que esse pedido não pode sequer ser conhecido, não pode ser atendido, porque não pode ser por via de alteração de regimento interno que nós venhamos a ampliar a composição deste Conselho Superior. Eram essas, num primeiro momento, as ponderações que eu gostaria de apresentar. Imaginei fazê-las quando houvesse a abertura da votação, mas a discussão foi antecipada, foi precipitada por essa intervenção, então eu deixo agora essa minha modesta contribuição para o aprofundamento desse debate. Sem mais, neste momento, devolvo a palavra à presidência da sessão. Muito obrigado. Eu julgo que é importante o debate antes de iniciarmos a votação, porque os debates podem, inclusive, nos animar a votar de forma diferente, doutor Bonilha. Por isso, a discussão antes da votação. Não faço nenhuma restrição, só fiz essa ponderação. Agradeço que tenhamos todos oportunidade de exprimir os nossos posicionamentos. Não foi nenhuma crítica, foi apenas uma singela observação, senhor Procurador-Geral. Muito obrigado. Doutor Marco Antônio. Senhor Procurador-Geral, eu agradeço o uso da palavra, a concessão da palavra, com todo o devido respeito ao excelente voto lançado pelo Dr. João Machado de Araújo Neto, nosso decano, eu não posso deixar de fazer coro às manifestações trazidas pelos conselheiros Antônio Carlos da Ponte e José Carlos Mascari Bonilha. Como bem colocou o doutor Bonilha, nós não estamos aqui diante de uma possibilidade de votação sequer pelo conhecimento, porque a pretensão aqui é de, por modificação regimental de caráter estritamente administrativo, se ampliar texto de lei. Por mais de uma vez, eu ouvi aqui, no voto bem lançado do Dr. João Machado de Araújo Neto, a expressão figura independente. Esta expressão figura independente já soaria de uma maneira absolutamente, digamos assim, antagônica com o primeiro pedido realizado pelo então ouvidor Dr. Gilberto Nonaca. Quando fala nesta figura independente, fala em comparecimento obrigatório. Nós estaríamos de tal forma, então, diante desta afirmação retirada do texto ou colocada de uma forma no texto, nós estaríamos submetendo a ouvidoria ao nosso controle com essa presença obrigatória. E mais, com todo devido respeito pela colocação, pela brincadeira, é um ouvidor com voz. Agora, esta sua voz, ela seria em quais temas?
Em que circunstâncias se manifestaria o ouvidor? Se manifestaria sem direito ao voto em temas dos quais nós mesmos, como foi aqui trazido pelo doutor Antônio Carlos da Ponte, possamos estar sendo alvo de uma reclamação, de um elogio ou de qualquer circunstância junto à própria ouvidoria? E eu iria além. O ouvidor, em temas delicados, como nós estamos cuidando, de interesses difusos na área administrativa, ou mesmo na área, no aspecto correcional, em relação ao digno corregedor, aqui nesta sessão, se o ouvidor recebe alguma reclamação, algum elogio que seja afeta a tema de interesse difuso, por exemplo, de habitação e urbanismo, onde o promotor não está trabalhando adequadamente, ou que ele julgue que não está trabalhando adequadamente, ou que haja alguma coisa a ser discutida, o ouvidor teria voz também naquilo que ele recebe para poder criticar? Não me parece ser esta a função da ouvidoria. Não me parece ser também a necessidade de se criar, de se ampliar esse conselho via reflexa, e como fala do doutor Antônio Carlos da Ponte, que eu peço licença para repetir, este conselho, ou este órgão da administração superior, é o órgão mais democrático que existe. E nós estaríamos cambaleando com essa democracia a partir do momento que nós estivéssemos, por meio de alteração regimental, querendo ampliar a composição do conselho por meio de lei, e mais, criando uma figura híbrida. Uma figura que ouve de um lado, fala do outro e não vota do outro. Eu não consigo interpretar uma forma que possa ser tratada, e entendo, regimentalmente alterar dispositivo legislativo, alterando-se uma figura que deve ser absolutamente independente, como colocou o doutor Bonilli aqui, talvez até não exercida por membros da instituição. Não como sendo uma forma de controle, mas como sendo uma forma de receber como a população está avaliando o nosso trabalho. E não trazer aquilo que é uma forma de avaliação social, que é uma função do ouvidor. A função do ouvidor é exercer exatamente essa forma de trazer o anseio social, aquilo que a sociedade vê da nossa instituição, aquilo que a sociedade vê de forma positiva ou não, e encaminhar esses fatos, inclusive esse mesmo conselho. Conselho esse que passará a compor, inclusive, por tempo superior ao mandato do próprio conselheiro. E ficaria aqui uma outra observação. Com toda e a mais absoluta necessidade, nós vimos a criação sob uma estrutura muito bem montada no 9º andar, muito bem estabelecida no 9º andar, a ouvidoria da mulher. Eu perguntaria se a ouvidoria da mulher também teria assento neste conselho, se também teria participação nesse conselho, portanto, já que se fala em ouvidor, se também teria esta participação. Enfim, o que nós estamos criando, por via reflexa e querendo alterar lei, nós estaríamos criando uma figura que nós não sabemos qual será a sua participação. Nós não podemos dizer, vai ter voz no que, como e quando. E qual será o limite desta voz. Se quiser comparecer a este conselho, acho que seria uma honra que o ouvidor comparecesse a todas as sessões desse conselho, como nós temos subprocuradores, assessores, que estão sempre presentes nessa sessão, que é uma sessão democrática, que é uma sessão pública, que é uma sessão aberta, e nos quais nós não temos vergonha absoluta e nem medo de absolutamente nada que nós digamos ou falamos aqui. Mas, de qualquer forma, ficaria sempre a pergunta: qual seria a efetiva participação deste ouvidor num órgão que é o órgão mais democrático, que é o órgão mais amplo e aberto, que participa, que tem suas sessões ampliadas, estabelecidas até no YouTube? Eu perguntaria, qual seria a necessidade da ouvidoria ter assento neste conselho? Como, da mesma forma, qual seria a necessidade de um conselheiro ter assento na ouvidoria? Essas considerações que eu faço a Vossa Excelência, pedindo todo o peito, todas as vênias aquilo que foi apresentado pelo nosso digno decano, doutor João Machado Araújo Neto. Agradeço o uso da palavra. Doutor Saad Maslum, na sequência, pede a palavra a doutora Tatiana.
O senhor procurador-geral, eu vi com bastante atenção o voto do eminente colega, doutor João Machado. Eu ouvi também as ponderações colocadas pelos eminentes colegas, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Bonilha, doutor Marco Antônio. E realmente eu não consigo me convencer da necessidade ou mesmo da utilidade da presença do ouvidor neste colegiado. Em primeiro lugar, porque ele pode comparecer aqui sempre que solicitar, será muito bem recebido, sem dúvida alguma. Agora, tornar obrigatória, não para ele, porque foi retirada a obrigatoriedade para ele, conforme bem colocado aí pelo doutor João Machado, mas não retirou a obrigatoriedade para nós, do Conselho. O Conselho é obrigado. O Conselho está colocando uma imposição a ele próprio sem que haja uma determinação legal. E aí nós entramos no princípio da legalidade, que determina que o administrador só pode fazer aquilo que a lei expressamente permite. Como a lei orgânica não prevê a participação do ouvidor nas reuniões do Conselho, com direito à voz e sem direito a voto, a proposta do ouvidor seria contrária a esse princípio. É bem verdade que também é possível que outras normas infralegais, como decretos, regulamentos, portarias e instruções normativas, possam estabelecer limites ou autorizações para a atuação da administração pública, mas desde que essas normas estejam em conformidade com a Constituição e as leis em vigor. Mas uma norma como essa, que sequer decorre do regimento interno do Conselho, não encontra amparo em lei alguma. Não está nem na lei orgânica do Ministério Público de São Paulo e nem na lei da ouvidoria. Não há lei. Ou seja, uma ofensa clara aí, me parece, ao princípio da legalidade. Uma outra questão que eu gostaria de colocar, além daquelas já colocadas pelos eminentes colegas que me antecederam, vejam, a lei que regula a ouvidoria, a Lei Complementar 1127 de 2010, ela deixa bastante clara a necessidade, isso não há dúvida alguma, não poderia ser diferente, a necessidade de independência do ouvidor. Esse é o ponto central. O ouvidor precisa ser independente. Não é verdade? Então, veja bem, ele precisa ser independente. O artigo 2º já fez muito em seu inciso 7º ao impor a esse órgão independente o dever de elaborar e encaminhar aos órgãos da administração superior do Ministério Público relatório trimestral consolidado das reclamações, denúncias, críticas, apreciações, sugestões, comentários, ou seja, já flexibilizou bastante essa independência, chegou ao máximo, ao limite. Chegou ao limite, impondo a ele essa obrigação, que não se coaduna muito com um órgão independente, mas já impôs a ele. E agora nós estamos, estranhamente ou curiosamente, a pedido do próprio ouvidor, ele solicitando para vir aqui nos prestar contas, verbalmente, impondo a nós essa obrigação. E se ele for questionado aqui, olha, mas eu não entendi isso, viu, senhor ouvidor? O senhor precisa explicar esse relatório aqui, olha, eu não gostei desse relatório aqui, o senhor não explicou direito. Onde é que vai a independência desse ouvidor? Veja, então, a legislação ela foi bastante sábia ao impor o mínimo possível um dispositivo, uma norma que, de certa forma, colocasse em alguma certa dúvida a independência do ouvidor. Então, diante disso, eu realmente não consigo compreender qual a necessidade da presença do ouvidor aqui, impondo a nós essa obrigação ao Conselho Superior, um órgão da administração superior do Ministério Público. A ouvidoria não é órgão da administração superior do Ministério Público, mas impondo a um órgão da administração superior do Ministério uma obrigação que não está na lei, que é desnecessária porque ele já encaminha os relatórios, que é inútil, na verdade, uma excrescência, não sei para quê. A única possibilidade, o que eu consegui vislumbrar aqui,
nesse pedido, seria a participação do ouvidor aqui. Seria a participação nas reuniões do Conselho, com direito à voz? Poderia, na verdade, a única coisa que eu consigo vislumbrar seria proporcionar mais visibilidade e reconhecimento ao ouvidor, dar mais visibilidade ao ouvidor. É esse o objetivo? É dar mais visibilidade, já que ele já encaminha os relatórios? Qual o sentido disso? É dar mais visibilidade, uma vez que ele terá a oportunidade de apresentar relatórios, outras informações sobre suas atividades aqui, neste colegiado? Então, eu gostaria de lembrar que a função do ouvidor é representar a sociedade, zelar pela defesa dos direitos e interesses dos cidadãos, e não buscar visibilidade política para si mesmo, qualquer outra que seja longe, contrária ao interesse público. Então, além de tudo que foi colocado pelos meus colegas e também por mim aqui, não se vislumbra interesse público. Não há interesse público, não há utilidade. Então é isso. Agradeço a todos pela atenção às minhas palavras. Muito obrigado. A palavra a doutora Tatiana Bicudo. Então, eu ouso discordar. Eu não entendo que o ouvidor tenha proposto ampliação na composição do conselho. O que eu entendi pela sugestão dele é apenas a vinda ao conselho. Ele propôs obrigatório, mas que até o próprio órgão especial tirou essa obrigatoriedade para prestar informações. Aliás, a gente tem chamado o CETIC para prestar informações sobre a SAGE, os colegas quando vão ao exterior para prestar informações sobre suas atividades. Então, sendo esse órgão um órgão mais democrático, como todos nós colocamos sempre aqui, não acho inconveniente que ele tenha possibilidade de participação, e o que ele apenas quer, eu acho que está equivocado esse assento, que não seria assento, seria apenas a oportunidade de vir ao Conselho de forma trimestral para apresentar os relatórios. Ainda que haja a publicação dos relatórios, relatório falado e dito, e a gente pode, inclusive, questionar sobre algum ponto que nos pareça. Não acho inconveniente, doutor Sádio, eu acho que isso é uma expressão democrática, até para saber o MP anda mal, como anda mal, onde anda mal, não está atendendo o público no interior, está fechado depois da pandemia, como vem nos falando o nosso corregedor a todo tempo. Isso é uma questão que aflige a todos nós. E seria interessante ver se o o ouvidor também está recebendo reclamações desse tipo, que as pessoas chegam ao Ministério Público e não conseguem ser atendidas. Eu acho que isso só possibilitaria, inclusive, a nossa implementação melhor da nossa instituição. Rever, talvez, o teletrabalho, eu não sei. Então, não vejo que seja assim grave, que haja uma alteração na nossa composição. Eu acho que está equivocado o termo que ele usou. O assento, porque não é isso que ele propõe, não propõe alteração em quem compõe o conselho, mas a possibilidade de trazer seus relatórios de forma trimestral. Seria isso, no meu entender, a proposta do ouvidor e o que foi aceito, inclusive, no órgão especial e no termo do voto do doutor João. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor Sade, ficou com a mão levantada ou quer falar de novo? Não, ficou levantada mesmo, doutor. Doutor Bonilha, o senhor quer falar de novo, doutor Bonilha, isso ou ficou levantada? Não, senhor Procurador-Geral, eu gostaria de fazer uma nova e breve intervenção diante das ponderações apresentadas pela ilustre secretária, doutora Tatiana Bicudo. Veja, o pedido é muito claro, a solicitação é para que a ouvidoria tenha assento e voz, sem direito a voto. Nós estamos aqui adstritos ao pedido que foi formulado. Vossa Excelência fez uma interpretação agora dizendo que talvez esteja mal colocado o termo, não é assento. Ele pede para que tenha assento a cada 3 meses aqui. A minha interpretação é de que isso implica alargamento, ampliação da estrutura deste órgão da administração superior, o que é matéria reservada à lei, não pode ser por via de modificação do regimento interno, como ficou bastante claro pela minha primeira intervenção. Agora, o corregedor
pode vir não trimestralmente, ele pode vir aqui semanalmente, ele pode vir quinzenalmente, ele pode vir quantas vezes ele reputar necessária a presença dele aqui para dar contas daquilo que ele já coloca no relatório. Não acredito que ele venha colocar aqui de viva voz algo diverso daquilo que ele coloca no relatório. Ele já coloca no relatório. E aqui ele não poderia modificar o seu relatório. Esse relatório ele já encaminha, por força da Lei Complementar Estadual 1127, de 2010. Então, o que nós estamos a discutir agora é, sim, no meu modesto modo de entender, uma ampliação da composição deste órgão. O que não se admite via modificação no nosso regimento interno. Eu peço todas as vênias ao ilustre relator, nosso estimado decano, doutor João Machado de Araújo Neto, porque Vossa Excelência, doutor João, faz um paralelo com a presença do corregedor aqui neste colegiado. Em determinado momento, Vossa Excelência diz, a exemplo do que acontece com o corregedor geral. O corregedor geral está aqui neste colegiado por força de lei. Não foi alteração no regimento interno que, de repente, da noite para o dia, resolveu permitir que o corregedor aqui estivesse. O corregedor que não é votado pela classe, sim, pelo órgão especial, está aqui por expressa previsão da nossa lei orgânica, porque tem assento, é membro nato deste colegiado, assim como o é no órgão especial. Mas se não tivesse essa previsão, talvez não poderia aqui estar também. Então, esse paralelo, essa simetria estabelecida entre eventual admissibilidade do ouvidor estar aqui com a corregedoria, me parece não ter sido a mais feliz. O corregedor geral está aqui porque eleito pelo Colégio de Procuradores e porque tem expressa previsão na lei orgânica de seu assento como membro nato. O ouvidor, não. O ouvidor tem uma lei específica, uma lei complementar estadual específica para criar a ouvidoria. Não contempla a sua presença aqui nesse órgão. E mesmo que contemplasse, teria que ter essa previsão na nossa lei orgânica, na lei complementar estadual, lei orgânica do Ministério Público do Estado de São Paulo. Portanto, ratifico aqui o meu entendimento no sentido de que, acaso tivesse que alargar a composição deste órgão, essa matéria está cegamente adstrita ao campo da legalidade e não podemos fazê-la por alteração do regimento interno. Eu agradeço essa nova oportunidade, agradeço que todos tenham me ouvido e devolvo a palavra à presidência. Muito obrigado. Encerrados. Tem a palavra o doutor João. Doutor João Machado, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. É muito breve a minha participação. Na verdade, eu, quando redigi o voto, foi, aliás, ao final, eu não vi obstáculo, não vi impedimento em escrever que o regimento do Conselho Superior guardasse simetria com o regimento do órgão especial do Colégio de Procuradores, que me pareceu razoável, me pareceu correto. Apenas isso, respeitando as considerações dos nobres colegas, doutor Bonilha, doutor Antônio Carlos da Ponte, doutor Said Mazun e doutor Marco Antônio Ferreira Lima. Então, é apenas essa observação. Obrigado. Obrigado, doutor João. Encerrados, então, os debates. Podemos passar, então, à votação do tema, já está maduro o suficiente, salvo engano, indago, doutor Bonilha lança uma preliminar de não conhecimento da proposta, é isso? Então, estamos votando, num primeiro momento, o argumento do ilustre conselheiro doutor Bonilha de não conhecimento da proposta. É isso? Podemos votar? Primeiro a votar, doutor Calil. Bom, eu ouvi atentamente os debates, eu me convenci de que a proposta não amplia o número de cadeiras no Conselho Superior. O fato de ter assento não quer dizer que ele passa a ser integrante. Eu acho que isso ficou bem claro. Talvez isso aí pudesse ter sido resolvido de outra forma, mudando-se a redação. Mas eu não me convenci de que isso vai prejudicar, ou vai alargar, ou vai modificar, ou vai ferir a lei de alguma forma.
eu entendo que não há ofensa à legalidade, eu acho justo permitir ao ouvidor que vem aqui expor as suas razões, como de resto ouvimos todo mundo, isso é democrático, ao meu ver. Eu me lembro que, quando eu ingressei no Ministério Público, falavam que a forma de você conhecer os problemas de uma comarca é ouvir a população, é o atendimento ao público. E quem ouve o público é o ouvidor aqui. Então, não vejo problema nenhum em que possamos assegurar ao ouvidor que venha aqui, quando quiser, não obrigatoriamente, mas que venha aqui trazer os problemas, repassar a nós, para que conheçamos melhor os problemas da instituição, estejamos sempre atualizados em relação a isso. Acho isso um exercício democrático. Então, por conta disso, eu rejeito a preliminar e entendo que deva ser conhecida a matéria. Obrigado. Obrigado, doutor Calil. Segundo a votar, doutor Jurandir Marsura. Obrigado, senhor presidente. Neste momento, estamos votando apenas a preliminar, né? Exato. Então, eu sou contrário ao acolhimento da preliminar, pela rejeição da liminar. Obrigado, doutor Jurandir. Doutor João já votou, né? Entende, portanto, pelo não acolhimento da preliminar. Doutora Tatiana Bicudo. Eu também, pelos motivos já expostos, eu sou pela rejeição da preliminar. Doutor Bonilha pelo não conhecimento, a proposta dele. Doutor Saad Mazum. Pelo acolhimento da preliminar, da prejudicial. Pois não. Doutor Giuliotti. Pelo acolhimento da preliminar. Doutor Marco Antônio. Pelo acolhimento da questão prejudicial. Doutor Antônio Carlos da Ponte. A preliminar ela se confunde com o próprio mérito, né? Uma vez que nós estamos aqui analisando se é possível ou não, via regimento interno, encontrar uma alternativa que não é vista na lei. Na essência, é muito simples ouvir a população, não é? Todos nós temos essa possibilidade e o fazemos com regularidade. Assim como isso também poderia ser feito se o ouvidor ele fosse uma pessoa estranha à carreira. Infelizmente, a lei que cuidou da ouvidoria, ela entendeu por bem, não é, estabelecer a figura do ouvidor dentro do próprio Ministério Público. Creio eu que, temendo indevidamente que fossem apontadas determinadas dificuldades ou falhas, e aí sim nós caminhássemos por uma linha efetivamente democrática. Então, dentro desse contexto, embora reconheça que a prejudicial ela se confunde com o próprio mérito, eu voto pelo acolhimento da prejudicial. Doutor Montaldi. Conheço da matéria, senhor presidente. Eu também conheço da matéria, entendo que não se confunde com mérito, entendo que o regimento pode admitir ou não, essa é uma questão a ser deliberada, não há nenhum problema do regimento admitir ou não a presença aqui do ouvidor periodicamente, sem obrigatoriedade, portanto, acolho a possibilidade de deliberarmos a respeito do tema, portanto, 6 votos a 5, vamos votar a proposta, o posicionamento do doutor João Machado de Araújo Neto. Agora sim, voto do doutor João Machado em apreciação. Primeiro a votar, doutor Calil. Acho que eu já dei mais ou menos os motivos, eu, então, vou pelo acolhimento do voto do relator. Obrigado. Pois não, doutor Calil. Doutor Jurandir Marsura. Eu também voto pelo acolhimento do voto do relator, né? E gostaria de deixar esclarecido aqui o meu entendimento de que não há um alargamento da composição do Conselho, e não poderia mesmo, e nisso realmente estão corretos os colegas que divergem da proposta, né? Na verdade, a questão me parece que é meramente semântica aí, assento e voz. Na verdade, não é que ele vai ser mais um membro do Conselho, é evidente que não. Ele apenas vai comparecer, vai ter o direito, né, assegurado no nosso regimento de comparecer trimestralmente para prestar os esclarecimentos que ele julgar importantes, né? Isso fará com que o Conselho, que repetidas vezes
tem sido dito que é o órgão mais democrático da administração superior do Ministério Público, né, receba, né, de braços abertos o ouvidor para ouvir o que ele quer dizer. Né? Vamos ouvir. Né? E, com isso, estaremos dando publicidade à atuação do ouvidor. Porque foi dito aqui que ele já tem a obrigação de trimestralmente apresentar relatório. Acontece que esse relatório, ninguém toma conhecimento. Esse relatório ele é apresentado e arquivado. Então, é importante que eu, pelo menos, nunca tomei conhecimento. É importante que o ouvidor, né, dentre as inúmeras atividades, ele realce aquilo que ele entende mais importante, que seja digno de nota. Né? E eu tenho certeza de que o Conselho, além de ouvir, poderá eventualmente contribuir com alguma sugestão para a melhoria da atuação do ouvidor. São essas as razões pelas quais eu voto com o excelente voto do relator, doutor João Machado de Araújo Neto. Obrigado, doutor Jurandir. Na sequência, doutor João é o autor do voto, doutora Tatiana. Eu também voto aderindo às justificativas que o doutor Jurandir colocou, que acho que foram até mais claras do que eu queria dizer nesse sentido da semântica da palavra assento, mas acho que não me fiz entender. Então, voto também pelo acolhimento do voto do doutor João. Obrigado, doutora Tatiana. Doutor Bonilha. Senhor Procurador-Geral, veja, esse direito a que faz alusão o conselheiro Jurandir Marsura, o ouvidor já tem. Ele tem direito, sim, de comparecer a este colegiado tantas vezes quantas forem necessárias. O pedido formulado pela ouvidoria é para ter assento, voto e comparecimento obrigatório trimestral. No órgão especial foi afastada a obrigatoriedade desse comparecimento, mas estamos aqui, sim, a tratar de ampliação, de alargamento da composição, o que não se permite por via de alteração de regimento interno. Isso, para mim, é de clareza solar. Portanto, com todas as vênias, eu voto pela rejeição, agora no mérito, desse pedido, porque ele ofende a legalidade. Muito obrigado. Doutor Saad Maslum. Sim, senhor Procurador-Geral, eu gostei bastante da intervenção do doutor Jurandir Marsura, como sempre, colocando sempre a questão sob uma perspectiva bastante razoável, mas eu gostaria de ponderar, como dito pelo doutor Bonilha, o ouvidor tem o direito. Nunca este órgão, que é, de fato, o mais democrático de todos os órgãos da administração superior do Ministério Público, jamais se recusaria a ouvi-lo, justamente porque é um órgão democrático. Ele pode vir aqui, ele pede. Agora, veja, o pedido do ouvidor está impondo a nós. Nós estamos nos autoimpondo uma obrigação, né? O que não me parece correto. Não é nem questão do assento. Ele senta na minha cadeira, senta onde ele entender melhor, não tem problema nenhum, será sempre bem recebido, né? O grande problema é esse. Primeiro, que fere o princípio da legalidade. A lei, tanto a lei orgânica quanto a lei 1127, ela já coloca aí as obrigações, as atribuições do conselho, da ouvidoria, né? E também não vejo a necessidade, porque ele pode enviar esse relatório para cá, ele também tem independência, a ouvidoria também tem independência, ela pode, inclusive, transmitir, doutor Mário, ele pode, inclusive, transmitir as suas reuniões pela internet. Ou seja, cabe a ele, sim, atuar, adotar providências para divulgar o seu trabalho, né? Agora, impor a este colegiado, impor a este conselho a obrigação de recebê-lo trimestralmente, se ele quiser, isso realmente não me parece correto, além de ser uma excrescência inútil, porque ele já envia os relatórios para cá, e também atenta contra a própria independência do ouvidor, porque ele vai, como dito, esclarecido em minúcias pela doutora Tatiana,
ele vai ficar prestando esclarecimentos para nós. Ouvidor, eu não gostei, mas isso aqui, essa questão aqui, isso aqui não ficou bem esclarecido, isso aqui, que independência é essa? Então, a impressão que se dá é que ele está se colocando de forma submissa a este órgão da administração superior, quando, na verdade, deveria ser um órgão independente. E, além de tudo, tem aquela questão da visibilidade. Aqui nós nos guiamos todos pelo interesse público. Então, portanto, eu acolho, no mérito, não é? Eu voto com a divergência. Muito obrigado. Doutor Giuliotti. Senhor presidente, esse procedimento inicialmente foi distribuído para mim. Eu, a priori, inicialmente não vi nenhum tipo de óbice, até porque eu não havia me debruçado sobre o tema, nem sobre a forma. Mas agora, ouvindo atentamente os colegas, todas as manifestações aqui dos colegas, eu concluí que a alteração é totalmente desnecessária. Para que fazer uma alteração determinando que a cada 3 meses o ouvidor pode estar aqui, se ele pode vir já? Desnecessário fazer essa alteração. Ele já pode vir no conselho, nas sessões, como a própria secretária aqui disse, a gente recebe todos aqui, os colegas têm vindo. Já existe essa possibilidade. Por que nós vamos alterar o nosso regimento para algo que já existe? Essa alteração não atende o interesse público, e aqui foi citado algo bastante interessante. E se a reclamação for contra o conselho, contra o membro do conselho, a vinda do ouvidor aqui vai criar um vínculo, vai tirar a independência do ouvidor. Isso é extremamente grave. E, por fim, essa alteração ela é ilegal, para incluí-la só através de lei. Por isso, respeitado o voto do Dr. João Machado de Araújo Neto, eu me filio aí à divergência e eu voto contra esse pedido de assento formulado pelo ouvidor. Doutor Marco Antônio. Presidente, eu me filio à tese da ilegalidade no que diz respeito à forma pela qual está se tentando tratar o tema, e no sentido de que a palavra que mais nos traz preocupação aí é a expressão assento. A expressão ter assento, se nós buscarmos a definição gramatical em qualquer colocação em dicionário, nós vamos verificar que tomar assento ou ter assento é ter lugar. Ter lugar significa dizer que o ouvidor terá espaço e não somente a participação, como quer dizer, como ler o seu relatório. Não me parece que a proposta seja de comparecer aqui para ler o seu relatório. Até porque esse relatório está à disposição de quem queira vê-lo, quem queira ler esse relatório. Me vejo aqui diante de uma circunstância, e vou insistir nisso, que pretende alterar, sim, a composição deste conselho, que, de fato, é democrático. É democrático a ponto de permitir que qualquer pessoa, em especial o ouvidor, possa comparecer aqui, se quiser, até semanalmente, em todas as nossas sessões. Agora, não no sentido de que possa ter uma obrigatoriedade, ou mesmo que esteja se impondo a este conselho a obrigação de ouvir o ouvidor. Os ouvidores seríamos nós, e não ele. Voto com a rejeição, senhor presidente. Doutor Antônio Carlos da Ponte. Eu já tive a oportunidade de manifestar, no meu sentir, a questão prejudicial ela se confunde com o mérito. O que nós estamos fazendo via regimento interno é acrescentar um novo inciso ao artigo 36 da nossa lei orgânica. É patente a violação aqui ao princípio da legalidade no seu significado político e no seu significado jurídico. O ouvidor ele pode comparecer ao conselho quando quiser, e ele será ouvido e acolhido por todos nós. Agora, como foi muito bem pontuado pelo conselheiro Saad, o que nós estamos aqui aprovando uma restrição ao conselho, que o conselho não deve se submeter, muito pelo contrário. Então, me parece que a medida é uma medida que demanda, sim, alteração legislativa, não alteração regimental, e nós estamos abrindo um precedente que me parece muito perigoso em relação a isso. Ninguém aqui é contrário a qualquer postura democrática. É importante que se registre isso, porque, por vezes,
a assessoria de comunicação ela pinça algumas frases que são lançadas, retirando-as do contexto. Então, ninguém aqui é contrário a uma postura de natureza democrática. Nós somos favoráveis, sim, a que a população tenha voz. Um dos instrumentos para que ela venha a ter voz é alterando a lei complementar estadual que estabelece que o ouvidor deve ser alguém da carreira. Essa é uma medida importantíssima. Agora, outras medidas demandam, sim, alteração legislativa, o que não se dá por intermédio de alteração do regimento interno do Conselho Superior. Então, eu voto contrariamente à proposta. Doutor Motauri. Senhor presidente, eu vou atentamente todas as considerações feitas, todos os posicionamentos respeitáveis, mas já debatemos esse tema, a sociedade no órgão especial do Colégio de Procuradores, e, obviamente, eu não poderia aqui demonstrar a incoerência de botar no sentido no órgão especial e votar em sentido oposto no Conselho Superior, quando o pleito é exatamente o mesmo. Externei lá meu ponto de vista, até por coerência, que então a ele me atenho, e nesse sentido eu acolho o pleito, senhor presidente. Obrigado, doutor Motauri. Eu também voto favoravelmente à manifestação do doutor João Machado. Em primeiro lugar, porque entendo que, como se diz sempre em todas as campanhas para o Conselho Superior, este colegiado é uma caixa de ressonância da classe e, por que não, da sociedade. Aqui, como órgão de administração superior do Ministério Público, nós podemos, sem sombra de dúvida, ter aqui a palavra do ouvidor trimestralmente, sem nenhum prejuízo, ao contrário, acho que isso enriqueceria a nossa atividade, porque é com base no relatório e nas palavras do ouvidor, que é aquele que pode-se dizer a porta de entrada do Ministério Público para os reclamos da população, nada melhor que nós conhecermos esses reclamos diretamente do ouvidor. O ouvidor não vem aqui prestar contas para nós do trabalho dele. Todos nós sabemos que ele trabalha muito. Ninguém quer aqui, e não é esta a intenção do pedido de alteração da resolução, para que ele preste contas e se submeta a este colegiado. Não. Nós queremos é que ele traga as informações que ele recebe para que aqui, como um órgão democrático, possamos extrair diretrizes institucionais. Porque é aqui, por exemplo, que se cuida, e muito, da política de tutela coletiva da instituição. É aqui, por exemplo, que se homologa termos de ajustamento de conduta, que se homologa arquivamentos de inquéritos civis. Portanto, nada melhor que nós entendermos um pouquinho aquilo que a população está pensando, aqueles reclamos que podem ter entrado pela ouvidoria, nada melhor que ele possa aqui esclarecer e até mesmo trazer algumas impressões no sentido de que este colegiado possa aprimorar o seu trabalho e aprimorar, claro, o trabalho da instituição Ministério Público, a prestação de serviços da instituição Ministério Público à sociedade. Mais do que isso, não se trata de se impor uma obrigação ao colegiado. Tanto que nós estamos aqui discutindo, deliberando se isso é importante ou não. E, por maioria simples, esse colegiado entendeu que isso é importante. Então, não estamos nos impondo uma obrigação, estamos nos impondo algo que me parece interessante, na medida em que nós entendemos, já me lembro bem aqui, proposta do conselheiro Saad, o colega vai fazer um curso no exterior, o colega tem um projeto, ele pode vir aqui apresentar, é bom nós conhecermos, nada melhor que a gente conheça um pouco do que entra, por exemplo, de reclamação ou de propostas para o Ministério Público na nossa ouvidoria. Então, não vejo como uma obrigação imposta a este colegiado, ao contrário, vejo isso como um ganho para este colegiado. Não vejo isso como algo que possa violar a independência do ouvidor, muito pelo contrário, ele não vem aqui prestar contas para nós, ele vem aqui prestar contas do que ele tem recebido, para que a gente possa, diante das informações que ele nos trará, trabalharmos para o aprimoramento da instituição Ministério Público, trabalharmos no aprimoramento da prestação de serviços por parte da nossa instituição. Mais do que isso, é importante destacar que não se trata de um pedido isolado do nosso, então, colega ouvidor, doutor Gilberto Nonaca. Na verdade, isso foi uma deliberação do Colégio de Ouvidores,
Isso tem acontecido em todo o Brasil, e a maioria dos ministérios públicos, até onde eu sei, isso foi objeto de debate também no Conselho Nacional de Procuradores Gerais, e não houve nenhum óbice, né? Todos entendemos que é saudável e natural contarmos aqui a cada 3 meses, sem data pré-determinada, mas com as oportunidades possíveis. Olha, não foi possível nessa reunião, a pauta está pesada, pode ser na próxima, tudo tudo convergindo para que essa presença possa ser esclarecedora e fortalecedora da nossa missão enquanto colegiado, enquanto Conselho Superior, esclarecedora e fortalecedora da missão do Ministério Público de prestação de serviços à sociedade paulista, aos brasileiros aqui de São Paulo. Então, eu acolho o voto do ilustre relator, doutor João Machado, e o cumprimento por isso, de maneira que declaro, então, a proposta aprovada por 6 votos a 5. Com isto, podemos passar ao próximo item. Doutora Tatiana me informa que o próximo item é uma consulta que deve ser feita sob sigilo. É isso, doutora Tatiana? É um link sigiloso, então eu convido os colegas a deixarmos este link, pedindo vênia àqueles que nos assistem pela plataforma Teams. Nós faremos agora uma deliberação que, nos termos regimentais, é sigilosa. O relator é o conselheiro doutor Jurandir. Então, nos vemos em 2, 3 minutos num outro link, depois voltamos para o final da sessão pública. Muito obrigado, até já.